Você pode estar se preparando para o culto, em seguida nós começaremos. Quero desafiar você a estar aí orando, baixando sua cabeça, invocando o nome do Senhor também já, preparando seu coração. A paz, igreja. Pedir que venhamos ficar em pé em nome de Jesus. Viemos adorar um Senhor que tem nos guardado. Que bom que até aqui o Senhor nos trouxe. Que bom que até aqui o Senhor está gerando essa sede de adorá-lo, essa sede de buscá-lo. E não podia estarmos melhor que não aqui como igreja, reunida. Em nome de Jesus, que a palavra do Senhor diz que o Senhor faz novas todas as coisas. E nessa noite Ele quer renovar as tuas forças, a tua fé, a minha perseverança, a tua perseverança. Para assim como igreja fortalecida, uma igreja que confia realmente, vem avançar nos nossos medos, receios, nossa incredulidade. Por isso estamos aqui. E nós temos um Deus Todo-Poderoso, que venhamos com simplicidade e humildade chegar até o lugar santo dos santos nessa noite e dizer: Senhor, está aqui meu coração, Senhor, está aqui minha vida, Senhor, está aqui meus medos, está aqui minhas dificuldades. Senhor Deus, me ajuda nesta noite em nome de Jesus, porque só Ele é digno de todo louvor. Só Ele pode tirar talvez você dessa solidão. Só Ele pode tirar essa, muitas vezes, de confusão de mente, deste medo que está sentindo. É um Deus que dá coragem, um Deus que dá força, dá ânimo, um Deus que mesmo
no vale da sombra Ele está conosco, com Deus que enxuga nossas lágrimas, em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos render graças a Ti nesta noite, Senhor Deus, porque nós queremos que Tu é um Deus poderoso, um Deus que guarda, um Deus que ensina, um Deus que sustenta, um Deus que fala, um Deus que protege. Tu é um Deus todo poderoso, Senhor, não precisa de ajuda, Senhor. Quem é Teu conselheiro, Senhor, não precisa de conselheiro não, Senhor Deus. A igreja aqui está, Senhor Deus, dizendo que Te adora, Senhor Deus. Nós aqui como igreja queremos dizer que nos rendemos a Ti, Senhor Deus. Nós queremos declarar nessa noite que nós dependemos de Ti, Senhor Deus, para que essa igreja seja viva, limpa, imaculada. Nós dependemos, Pai, do Teu lavar, do Teu fluir, Senhor Deus, para que a gente venha entender a Tua palavra, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo toque, Senhor, nosso espírito, Deus, em nome do Senhor Jesus, com toda a fé, com toda a perseverança, com todas as promessas que tem nos dado, com tudo aquilo que tem nos ensinado, Senhor Deus. Nós queremos numa só voz, num só espírito nesta noite, Senhor Deus, dizer: Abba, Pai, dizer: Senhor, bem-vindo é sobre este lugar, faz a Tua vontade sobre este lugar, Senhor Deus. Nós queremos alinhar, Senhor Deus, os Teus planos, aquilo que já está preparado, aquilo que está concretizado no céu, Senhor Deus, para a vida de cada um aqui, cada homem, cada mulher, Senhor Deus, que seja um tempo de renovo, Deus, que seja um tempo de liberdade no Teu Espírito nessa noite. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor então em nome de Jesus, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. É bom demais estar na Tua casa, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é Teu nome, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, Aleluia. as bocas se abrem, as Mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Aleluia. Vamos declarar mais uma vez. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia,
justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno e Tu és a nossa rocha, Senhor. Tu é a nossa fortaleza, Deus. Por isso estamos te adorando, Senhor Deus. Em Ti está todas as respostas, Senhor Deus. Aleluia. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia, aleluia. Igreja, comece a exaltar o Senhor. Comece a dizer o quanto Ele é bom, o quanto Ele é poderoso. Comece a dizer o quanto Ele é belo, o quanto a gente precisa do Senhor. Vamos levantar um clamor agora em nome de Jesus, igreja. Talvez a gente passou a semana inteira sem dizer: Senhor, perdoe, Senhor Deus, que eu tenho te abandonado, Deus. Perdoe porque eu não tenho te confiado, Senhor Deus. Aleluia. Ah, Senhor Deus, Tu é um Deus que não falha, Tu é um Deus que não erra, um Deus que não mente, Senhor Deus. Limpa a Tua igreja, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus, nos tira do erro, Senhor Deus. Nos tira do todo vício, do pecado, Deus. Lava nossas vestes, Senhor Deus. Eu consagro a igreja a Ti, Senhor. A igreja é Tua, os filhos é Teu, Senhor Deus. Que os nossos sonhos sejam os Teus, que a nossa vontade seja a Sua, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Tu és a nossa luz, ó Deus. Tu és a nossa luz, ó Pai, a nossa salvação, Senhor. Nós queremos declarar com esse cântico, Senhor Deus, com toda a nossa fé, Senhor Deus, e nós com toda a nossa força, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada tenho. Tu és santo. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Por frente eu irei, porque eu sei que vive está e um dia voltará do céu para nos buscar, para sempre reinará. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinará. Aleluia. Nós te amamos, Senhor. És a minha luz, a minha salvação. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas, eu nada temerei.
Tu és Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, porque eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vives. estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Aleluia. Vem, Jesus. És bem-vindo aqui sobre este lugar, em nome de Jesus, Pai. Enche nosso coração, Senhor Deus, com a Tua presença, Senhor. Vem, Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, vem, Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, vem, Jesus. Só a Ti nós confiaremos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. A igreja confia em Ti, ó Pai. Só em Ti confiaremos, Senhor. Aleluia. Eu nada temerei, em frente eu irei, porque eu sei que vivo está e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vives estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Aleluia. Nós não adoramos um Deus morto. Amém? Dê um aleluia. Glória a Deus. O nosso Deus é vivo. Nós declaramos que Ele ressuscitou, que Ele vive e Ele reina, e Ele voltará. Os seus filhos o aguardam, aguardam a vida do Rei da Glória, do Cordeiro de Deus, aquele que deu a vida por nós, aquele que não poupou a sua própria vida. É este que nós adoramos nessa noite. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Você pode se assentar. Uma alegria. Temos aqui no altar hoje o Marquinho tocando pela primeira vez, né, Marquinho? E a minha filha voltando aqui a cantar, né, depois de 1 ano e meio lá em São Paulo. E que bom que você está aqui. Que bom que a gente pode olhar, né, os irmãos. Eu quero pedir para você fazer uma coisa. Vira para alguém aí e levanta a mão e abençoa ele. Vira aí para alguém e abençoa. A palavra de Deus diz que você é abençoador. Abençoa. Diga: o Senhor te abençoe, o Senhor te dê paz. Amém? Deus deu essa autoridade para cada um dos seus filhos. Que bênção. Glória a Deus. Nosso culto de ceia
onde nós celebramos o amor de Deus revelado por meio de Jesus, nessa obra maravilhosa de salvação. O Deus que foi enviado a nós, amém? Se você trouxe dízimos e ofertas, você pode deixar aqui no altar, tá? Agora, se você quiser trazer, você pode trazer até o altar. Enquanto eu dou rápidos avisos aqui para a igreja. Nós continuamos com as nossas atividades, algumas online, né? Mas já algumas presenciais. Os jovens já estão se reunindo, né? Os adolescentes também, já presencialmente. Eu tenho ouvido sempre boas notícias, né? Diz que sábado agora foi uma bênção a reunião dos jovens, né? Tinha lá aproximadamente 20 jovens, né? Uma bênção. Glória a Deus por isso. E nós continuamos firmes, né, com as nossas células. Saiu agora, não sei se você viu, mais uma edição do vídeo do GR Kid para as crianças, né? Acompanhem, compartilhem com, né, famílias, com crianças, com seus sobrinhos, né? Não sei se alguns já estão na fase de netos aqui, eu estou orando por isso, para chegar nessa fase de netos aí. Glória a Deus. Mas compartilhe com crianças, né? Está muito legal os vídeos, né? Sempre uma palavra bíblica para o coração das crianças, e o pessoal tem se empenhado, né, nesse processo aí de preparação. Nós temos na igreja um WhatsApp, nós temos lá o Fonte News, é um lugar que foi preparado para que você possa se manter informado. Nós também temos informações pelo Instagram, pelo Facebook, né? E todos os nossos cultos, e esses vídeos do GR Kids e também, né, outros vídeos estão no YouTube, né? Editados, gravados lá no Fonte Church Lages, sempre essa chamada, tá bom? Isso está feito para que você possa acompanhar o caminhar da igreja e possa se manter informado. Aleluia. Eu gostaria de convidar você para preparar o seu coração para a palavra de Deus. Nós, domingo passado, conversamos aqui, eu estava tratando sobre o ministério de Jesus na Galileia, né? A manifestação do Evangelho do Reino a partir da presença do Senhor Jesus e do início desse ministério tremendo que ele exerceu na Galileia. Não só na Galileia, mas começando ali, né? Boa parte de toda a movimentação de Jesus que você lê nos Evangelhos está vinculada a essa região, né? Que era a região da Galileia. E ali eu comentei com vocês, eu apresentei para vocês um texto de Marcos que fala de um episódio à beira da Galileia. O texto de hoje não é em Marcos, tá? É em João. Você pode abrir lá em João 3. Nós já chegamos lá. Mas, só recapitulando, eu falei sobre este chamado de Jesus na vida de homens simples, pescadores daquela época, que estavam à beira daquele grande lago chamado de Mar da Galileia. Não é um mar, né? Era um grande lago, também conhecido como Lago de Genezaré. E Jesus disse: venham após mim, e eu vou fazer vocês pescadores de homens. E aqueles homens aceitaram o desafio e deixaram as suas redes, e se tornaram discípulos de Jesus. Quando o Evangelho alcança as nossas vidas, esse é o chamado que Jesus nos faz. Ele diz: você ande comigo, venha após mim. Por isso nós nos chamamos cristãos, porque nós somos seguidores de Jesus, seus discípulos. Somos filhos, sim, amados do Pai, fomos adotados, recebemos o Espírito Santo, mas nós também somos seguidores de Jesus. Não podemos perder essa perspectiva. Ele é o nosso Senhor, aquele a quem nós seguimos, e Ele é o nosso padrão, aquele para quem nós olhamos. E eu gostaria de continuar falando um pouco sobre chamado.
E eu queria convidar você para abrirmos o texto do Evangelho de João. Eu tenho me debruçado sobre esses dois evangelhos, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de João. Deus tem me trazido alguns textos. Esses dias eu estava à noite ali na sala, e aí me veio um texto que está lá em Marcos 10, 30, inclusive eu compartilhei no Fonte News. Um texto me veio muito forte, não foi nenhuma leitura que eu fiz anterior, onde Jesus dizia que aquele que deixar casa, pai, mãe, né, por amor de mim, esse receberá 100 vezes mais casas, pais, mães, né? No presente ele fala, com tribulações, e a vida eterna. Texto tremendo, fiquei pensando sobre ele, meditando. Nós precisamos meditar na palavra de Deus nesses dias, para que a nossa mente realmente ela possa caminhar para o lugar certo, queridos. E eu gostaria de convidar você a meditarmos sobre este chamado de Deus para as nossas vidas, de sermos seguidores de Jesus. O que é ser um chamado? Uma pessoa chamada. Muitas pessoas, elas não agem, e mesmo muitos cristãos não agem ou não entendem o que é viver este chamado. E muitas vezes agem mais como impelidos. Como aqueles homens que chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus, nós vamos te seguir. E Jesus virou para eles e disse assim: olha, o filho do homem não tem onde recostar a cabeça. Estão pensando bem na coisa? Mas Jesus chama, e Ele nos tem chamado para irmos após Ele. Jesus chamou esses homens pescadores simples, não porque eles eram alguma coisa por si mesmos, mas muito mais porque eles tiveram a ousadia de atender esse chamado, é que a vida deles sofreu uma mudança radical. E eu gostaria de falar hoje sobre a diferença entre pessoas, eu estou falando aqui de pessoas cristãs, que são impelidas, ou aquelas que entenderam o que é o seu chamado, ou que têm crescido e entendido esse chamado e vivido como chamadas, como pessoas chamadas, não impelidas. E para isso eu gostaria de usar o exemplo da vida de João Batista, que está lá em João 3, no verso 22 até o 30. Mas antes de nós lermos esse trecho, eu gostaria de destacar aqui que pessoas chamadas, pessoas que realmente entenderam o seu chamado, ou que estão entendendo, crescendo, caminhando na direção desse chamado, elas realmente, elas vivem ou elas desenvolvem uma firmeza interior. Uma firmeza interior. Elas não são pessoas impelidas, não são pessoas que vão e daqui a pouco voltam, que começam e daqui a pouco param, mas há nelas, né, uma firmeza que está sendo construída pelo andar com Jesus. Pedro era assim, era um homem de rompantes. Daqui a pouco ele falava o que não devia, daqui a pouco ele falava, né, inspirado pelo Espírito Santo, mas este homem, ao andar com Jesus, porque atendeu o chamado sim, este homem foi trabalhado. Pessoas chamadas são pessoas que, mesmo nas adversidades, permanecem firmes. O que diferencia uma pessoa impelida, impulsiva, de uma pessoa que vive o chamado de Cristo na sua vida, é como ele reage às adversidades. Pegou isso? Como que temos reagido às adversidades? Isso define muito a nossa clareza, a nossa identidade em termos de chamado.
Aqueles que vivem pelas compulsões do mundo, mas há aqueles que são atraídos pelo aceno do Pai. Vem. As compulsões do mundo nos levam a fazer muitas coisas, a passar o dia talvez correndo, resolvendo coisas. O mundo nos lança tantas oportunidades e tantos convites. Mas o homem chamado, ele está atento a este convite, esse aceno do Pai. Vem, meu filho, senta aqui, vamos conversar. Isso é oração? Vem cá, quero falar contigo. Você abre a palavra. Pessoas que entendem que Deus os tem chamado para si. Deus, ele tem chamado homens, sim, para também enviá-los. Porque o mesmo Deus que nos chama, nos envia. E nos chama sim com propósito. A vida do cristão, a vida do Filho de Deus, não é uma vida sem propósito. E muitas vezes o que nós percebemos é que muitos cristãos vivendo confusos, sem entender qual é o propósito de Deus para suas vidas. É sobre isso que eu queria falar. Isso tem a ver com Marcos 10:30. Depois eu fui entendendo o que Deus estava falando comigo. Porque viver esta vocação, esse chamado de Jesus, é deixar, sem deixar de ganhar. É perder para ganhar. E essa lógica muitas vezes nós não entendemos. Porque ela é celestial. Ela não é daqui. Quando nós olhamos a vida de João Batista, vamos ler esse texto, então, do verso 22 em diante. Diz assim, no Evangelho de João, diz: depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. Agora ele sai da Galileia e vai para a Judeia, outra região, né, da antiga Palestina ali, de Israel. E ali diz que permaneceu com eles e batizava. Interessante, Jesus batizava como João batizava. Jesus pregou arrependimento como João pregava arrependimento. E diz que João estava também batizando em Enom, perto de Salim. Os batismos corriam ali no Rio Jordão, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Um povo sem rumo, sem destino, buscando justamente propósito. Não é diferente hoje, queridos. E aí no verso 24 diz que João ainda não tinha sido encarcerado. Este João aqui, queridos, é João o Batista. João aquele que batiza, tá? Batista não era o sobrenome dele. Era João Batista porque era aquele que batizava, que começou o batismo, né? A batizar no Rio Jordão as pessoas, os judeus. Às vezes se confunde. E não é o João que escreveu o Evangelho de João, tá, queridos? Esse é o apóstolo João. É outro João. Só para a gente, né, deixar claro aqui. E diz o verso 25 assim: ora, entre os discípulos de João, João tinha sim seguidores. E um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação, que tem a ver com a ideia do batismo. E foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, aqui se referindo a Jesus, tá? Está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu-lhe João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Grave bem esse trecho. O homem do céu não pode receber coisa alguma. Desculpa, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for
dada. Primeira afirmação de João. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Muitas pessoas olham para João e acham que ele terminou a vida malfadado, sem sucesso. Esse é um engano, queridos. João completou todo o seu propósito, toda a sua carreira. E não é porque morreu decapitado por Herodes que não foi bem sucedido no seu chamado, no propósito de vida que Deus tinha com ele. Paulo também, pela tradição da igreja, também morreu, pela tradição histórica da igreja, morreu também decapitado em Roma. E ele diz: eu combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a minha fé. João é este exemplo de um homem que viveu o seu chamado, um homem que não era um homem compelido, um homem impelido, um homem que andava fazendo as coisas por si mesmo. E nós vemos isso nesse trecho aqui. João é este exemplo de um homem chamado. Eu gostaria que nós olhássemos rapidamente para a vida dele nesse trecho aqui. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que João está perdendo o eleitorado. Você está entendendo? Chegou Jesus e agora João está perdendo o eleitorado. Muitos discípulos agora começam a deixar João e ir após Jesus. Por quê? Porque o próprio João disse: esse é o cara. Eis aí o Cordeiro de Deus. É esse que vai batizar vocês não só com água, mas com fogo. Nós vemos aqui no início do Evangelho de João, André, discípulo de João Batista, agora indo após Jesus, carregando seu irmão Pedro, Simão Pedro, E agora alguns discípulos de João chegam para ele e dizem: ô João, olha só, o outro cara que está batizando lá do outro lado do Jordão, está levando muita gente, muitos lhe saem ao encontro. Mas o que nós vemos aqui em João é que este homem que surgiu do deserto de uma forma muito ousada, levantando uma voz, um chamado, um clamor, a voz que clama no deserto, como diz o profeta, anunciando sim a vinda do Cordeiro, mas anunciando que no meio de Israel havia necessidade de arrependimento, e batizando nas águas. Este homem agora, ele começa obviamente a provar este final do seu chamado, do seu ministério. Quando nós olhamos para João era um homem em que não havia neutralidade, tanto que o rei Herodes odiava João, porque ele declarava o pecado de Herodes, o adultério, no meio daquela família, as podridões. João foi uma voz profética, mas não só isso. Este homem foi levantado por Deus no momento crucial da história da humanidade. É Ele quem preparou o caminho para o Senhor, diz a palavra de Deus, para o Senhor Jesus, para a vinda do Senhor Jesus. E olha aqui, este homem cumpre o seu chamado até a morte. Dá para dizer que literalmente ele perdeu a cabeça por Jesus. Ele foi até o fim. Eu vejo em João, queridos, um forte senso de propósito.
Eu vejo em João esta clareza do seu propósito, através da reação que ele tem aqui diante desses homens. A primeira coisa que nós vemos como característica na vida de um homem que entende o seu chamado e vive como um chamado de Deus, como um homem chamado de Deus, é que ele vive a sua vida como resultado de uma orientação celestial. Ele não está vivendo debaixo das influências humanas, debaixo dos ciúmes, dos circuitos de poder e de inveja, que muitas vezes tentam semear no coração das pessoas. Ele não está vivendo essa dimensão que se vive hoje, esta lógica da competição. Queridos, o nosso mundo é um mundo de competição. Vence o melhor. É todo mundo tentando botar a cabeça para fora, né? Essa é a lógica desse século. Como João reage quando vê a sua popularidade ameaçada? Primeiro, ele reage declarando isso, de que o que ele recebeu do alto. A primeira característica daquele que está crescendo, entendendo o seu chamado, vivendo esse chamado com Cristo, a primeira coisa que Deus vai trabalhar em nós é este princípio de mordomia. Pessoas que vivem como chamados, não como impelidos, porque os impelidos estão sempre servindo a si mesmos, os seus interesses. Mas pessoas chamadas entendem que são servos, entendem que o que têm, receberam para cuidar, não como coisas suas. E isso é um princípio que nós precisamos resgatar no nosso coração, queridos. João tinha essa clareza, ele diz: nenhum homem pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. A minha missão eu recebi de Deus. Enquanto Ele me quiser aqui eu estarei. Quando Ele entender que acabou o meu tempo, acabou o meu tempo. Percebe? Mas muitas vezes é difícil nós aceitarmos isso. O que ele tinha de material, o que ele tinha de espiritual, o que ele tinha de vocação, ele reconhece que Deus havia lhe dado. O que você tem recebido do alto? O que Deus lhe deu? Queridos, Deus não deixa os filhos dele de mãos vazias. O que Deus tem lhe dado? Talvez você não esteja conseguindo reconhecer, entender, perceber. Talvez você precise dizer assim: ó, tira as minhas vendas. Porque o homem que é chamado, ele começa a receber do Senhor. Ele já tem naturalmente, nós temos recebido de Deus, já desde a nascença, dons, talentos, né? Naturais, dons naturais, talentos, né? E às vezes a gente diz: eu não tenho nenhum talento. Mas quando o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, nós temos recebido da parte de Deus este dom maravilhoso que é a presença habitadora dele em nós. E por meio desta presença habitadora nós recebemos, sim, dons, capacidades que vão além do natural. Mas não só isso, Deus nos tem dado, juntamente com Cristo, a palavra de Deus diz, toda sorte de bênçãos. Você tem uma família, ela é sua? Como é que você vê ela? Com possessividade? É a minha família? O meu ministério? A minha igreja? O meu trabalho?
a minha casa, os meus bens. É muito interessante porque a igreja de Atos dos Apóstolos, nós vemos os cristãos trazendo e colocando aos pés dos apóstolos seus bens para acudir os necessitados naquela época. O princípio da mordomia, queridos, não é o princípio do meu, mas ele está baseado nesse entendimento que nós vemos na vida de João, de que eu recebi para fazer a gestão. A função do mordomo é cuidar de algo que não é seu, até que o dono volte. Anunciamos aqui a volta do dono no início do culto. E ele vai vir. Alguns dizem que tarde o Senhor, e outros até que não virá. Engano. Os tempos se abreviam, os sinais estão aí. Mas esta lógica, esse princípio de mordomia, queridos, ele precisa entrar em nossa vida, para que nós possamos viver como chamados, não como impelidos, buscando os nossos interesses. Às vezes a gente eu quero servir a Deus, mas por que você quer servir a Deus? Qual é o propósito? Você tem entendido o seu chamado? Se nós olharmos a palavra de Deus, nós temos, por exemplo, como exemplo de impelido a vida de Saul. Saul era um homem impelido. Olha como ele reage totalmente diferente de João quando ele perde o seu trono. Ele não quer deixar a sua gaiola de ouro. Pelo contrário, ele é violento. Ele já havia recebido uma palavra que o tempo dele havia acabado. Ainda assim, ele joga lanças em Davi. Ele não entendeu. Ele era um homem que ainda assim continuava, tentando manter o seu poder, o seu reinado, em detrimento da vontade de Deus. O chamado não vive assim. O que Deus tem lhe dado para você gerir, para mim gerir, fazer a gestão, como mordomos do Senhor. Família, bens, até a sua saúde, ela não é sua, você sabia? Porque o seu corpo é templo e habitação do Espírito Santo. A sua carreira. O chamado começa a entender que tudo isso ele recebeu do Senhor. E é a este Senhor que ele serve. Não é o pastor. Ele não está na mão de pessoas como essas que tentaram gerar no coração de João uma certa inveja, talvez. Percebem aqui o contexto? Uma outra coisa que me chama muita atenção, a partir de João, é que pessoas que vivem o seu chamado com clareza, esta caminhada, esta carreira com Cristo, elas sabem muito bem quem elas são. Há uma identidade firmada, clara, que vem de uma vida sim interior, de uma relação com Deus. Porque quando esses homens chegam para João, levantando essa questão de que João estava perdendo o eleitorado, a segunda afirmação que ele faz, ele disse: olha gente, eu já tinha dito para vocês que eu não sou Cristo. Então João sabia muito bem que ele não era, mas ele sabia muito bem quem ele era também. Separado desde o ventre. Ele sabia muito bem para qual tarefa Deus tinha chamado ele. Pessoas que não têm o mundo interior organizado, em ordem, elas estão sempre confusas, queridos, e sempre enfiando os pés pelas mãos. E nós precisamos cuidar do nosso mundo interior, da nossa relação com Deus, e entender e buscar clareza de todo o propósito de Deus para a nossa vida.
Porque até isso influencia em todas as áreas, influencia no meu trabalho, influencia na minha educação de filhos, influencia na minha relação com a minha esposa, a minha relação com o meu vizinho. Quando eu começo a entender quem eu sou em Cristo, para o qual Deus me chamou, as coisas começam a mudar. Porque eu não sou mais um homem impelido que vive pelo meu ego, pelas minhas carências, mas eu entendi e tenho aprendido sobre quem eu sou e a partir daí o que Deus quer que eu faça. Outra característica é que estes homens que vivem como chamados, não como impelidos, é que eles possuem um firme senso de objetivo. E nós vemos isso quando João diz assim, verso 29, o que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija, por causa da voz do noivo. João está fazendo aqui uma alusão a um casamento. Os casamentos, no rito judaico, tinha o noivo, a noiva, e o noivo tinha um paraninfo. Hoje se usa nas formaturas essa história de paraninfo. Mas quem era esse paraninfo? Era um amigo do noivo. Era esse que acompanhava todo o processo do noivo até ele entrar na recâmara com a sua noiva. Era este que ajudava a preparar tudo. Era este que cuidava para que o noivo chegasse agora e desfrutasse deste momento fantástico com a noiva. O noivo é Cristo, a noiva é a igreja, a palavra de Deus nos ensina. Mas o que João está dizendo aqui é que ele é o amigo do noivo, ele sabe muito bem quem ele é. E ele sabe muito bem qual o objetivo da vida dele. É levar o noivo à sua noiva. Ele está falando do seu objetivo de vida. Fantástica a clareza deste homem. Um amigo discreto, que sabe sair de cena na hora certa. E que sabe muito bem o que lhe pertence e o que não lhe pertence. O que lhe cabe e o que não lhe cabe. E nós vemos isso na vida de muitos homens, como você e eu. Paulo, Pedro, João e tantos outros, que aprenderam a viver a sua vocação cristã. Homens vocacionados, homens que vivem por esta vocação celestial, filhos de Deus, têm um compromisso firme com aquilo que receberam do Senhor. João se contentou com o deserto e com a oportunidade de servir Jesus. Nada mais. Ele podia entrar no jogo do poder, no jogo da disputa com Jesus. Mas ele sabia muito bem o seu lugar. Ele tinha um compromisso firme. Não com seus discípulos daqui, mas com aquele que o vocacionou. Esse era o seu primeiro compromisso. Facilmente, queridos, nós somos seduzidos por glórias ou por caminhos fáceis. Isso tem acontecido no meio da igreja, na vida de muitos líderes e muitos pastores. Não interessa qual instância de liderança, essa é uma área que nós precisamos firmar muito bem a nossa posição e entender e viver o nosso chamado. Quando Jesus lançou a parábola dos talentos, já ouviram falar dela? Ele lançou essa parábola e ele colocava ali que um recebeu um talento, outro recebeu um pouco mais, eram 3,
Mas ao invés, de ficarmos olhando para a quantidade que recebemos, a grande questão que Jesus levanta na parábola dos talentos é como você tem administrado o seu chamado, o que Deus lhe deu. E às vezes nós ficamos olhando para o outro do vizinho, eu queria ser como o fulano, eu queria ser como ciclano, eu queria fazer, Veja bem, é diferente de ter padrões. Nós podemos ter pessoas sim como padrões. Paulo diz, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Mas isso não necessariamente tem a ver com vocação. A não ser que você tenha uma vocação, por exemplo, pastoral. Aí a gente pode olhar para homens que vivem essa mesma vocação de Deus para aprender com eles. Que nós aprendemos. Nós precisamos entender muito bem essa perspectiva nova, que nós temos aqui, a partir da vida de João. E eu queria caminhar aqui para o último tema. Eu falei aqui de algumas características de um homem chamado, e o exemplo é João. Ele sabe bem quem ele é, ele vive o princípio da mordomia, ele é compromissado e firme no propósito que lhe foi colocado pelo Pai. Mas a pergunta, mas esse é João, pastor? E eu? Como eu posso viver esta dimensão? É possível? Eu já falei aqui no início, todos nós, filhos de Deus, temos sim um chamado. Fomos chamados para ir após Cristo. E a partir deste caminhar com Jesus, nós vamos entendendo, o propósito vai ficando mais claro. Mas nós precisamos desejar viver esse chamado. Viver o propósito de Deus. E eu pergunto para você, você tem desejado viver o propósito de Deus na sua vida? Ou você está vivendo como muitos, levando com a barriga? Embarrigando a coisa. Eu por muito tempo, eu vivi confuso, confesso para vocês. E nós, na caminhada, muitas vezes estamos confusos sim. Mas eu quero dizer que, se você buscar o Senhor, como eu busquei e tenho buscado, o Deus sobre a nossa vida, Ele nos ensina. O Espírito Santo de Deus que está em nós, a Bíblia diz que Ele nos ensinará acerca de todas as coisas, para que nós possamos viver o propósito de Deus. Deus quer isso. Você quer? É muito interessante porque o apóstolo Paulo diz assim, aquele que almeja o episcopado, aquele que quer ser pastor, que percebe que tem esse chamado de Deus na sua vida, ele fala de almejar. Então, a nossa vontade também precisa estar envolvida com a vontade de Deus. Ou seja, Deus me chamou para isso, mas não era o que eu queria. Nós precisamos nos render e deixar Deus tratar a nossa vontade, queridos. E muitas vezes nós resistimos à vontade de Deus, é verdade. Mas quando nós vamos entendendo o chamado de Deus, nós começamos a sonhar. E a palavra de Deus diz que aquele que almeja deve se esforçar em uma série de coisas. Almejar. O apóstolo Paulo diz que nós devemos buscar os melhores dons espirituais. Isso tem a ver com almejar. Porque isso também tem a ver com o meu chamado. Com o exercício de quem eu sou e da minha missão enquanto eu estou aqui. Qual é o seu propósito? Agora em Cristo. Qual é? Eu já falei isso de púlpito aqui, mas eu vou voltar, vou me arriscar a dar uma de velho e repetir. Eu estou ficando velho mesmo, 55? E velho gosta de repetir as coisas, né? Quando Deus me chamou para estar à frente dessa igreja, 3 vezes eu questionei Ele. 3 vezes eu disse, o senhor tem certeza? Eu acho que não. O senhor está enganado.
2 vezes Deus levantou 2 homens, um deles que eu nem sabia, nem conhecia, um retiro de pastores, que veio falar para mim e dizer: você está onde Deus quer que você esteja. E a 3ª vez que eu questionei, Deus me deu um sonho, naquele cochilo de final de almoço, assim, sabe, antes de ir para o trabalho. Deus me deu um sonho, muito claro. Viver o chamado de Deus para as nossas vidas não é fácil, queridos. Muitas vezes o desafio é muito grande. Mas o homem que vive no chamado entende o lugar dele. Estes homens aqui, o que eu vejo de diferente também na vida deles, é que o chamado destes homens foi consolidado em suas vidas no deserto. Olha para Paulo. Paulo foi 3 anos para o deserto de Damasco, quando ele recebeu toda a revelação do evangelho que ele devia pregar aos gentios, do próprio Senhor Jesus, diz ele. Olha para João, onde é que ele morava? No deserto. Jesus, antes de começar o seu ministério, para onde ele foi? Para o deserto, guiado pelo Espírito Santo. E eu creio que ele não foi só para ser tentado, também, né? Jesus, ele venceu, e estes homens venceram. Eu creio que toda essa determinação, essa resistência, essa capacidade de encarar os desafios, vem de aceitar os desertos que Deus permite em nossas vidas, para forjar o nosso caráter, para nos ensinar na direção de nos tornarmos aproveitáveis nas mãos dele. E eu vejo isso na minha vida. Eu passei por alguns desertos e não sei os que vêm ainda. O deserto, queridos, forjou o caráter desses homens, como a vida de João. Apesar de João também ter sido muito influenciado por seus pais, que desde pequeno lhe ensinaram qual era a sua missão, porque já lhes havia sido revelado a Zacarias e Isabel, para o qual propósito Deus havia gerado João no ventre de Isabel. E eu quero dizer, pais têm uma grande função, pais cristãos têm uma grande função, um grande chamado aí, dar destino para a vida dos seus filhos. E isso não é fácil. Muitas vezes isso é um deserto na nossa vida. Mas o deserto, que eles nos leva justamente a este lugar onde nós estamos sós, diante de Deus, onde as nossas forças se exaurem, onde nós vivemos até esta realidade da aridez da nossa alma, da nossa falta de entendimento, das nossas limitações pessoais, para daí provar o poder de Deus na nossa vida. Porque o lugar do deserto é o lugar do poder de Deus. É só olhar a história do povo de Israel. No deserto, João ouviu, em Lucas 3, de 1 a 3, fala sobre isso. Depois você pode conferir lá. Diz que João apareceu do deserto a partir de uma voz de Deus que ele ouviu ali. E a partir dali ele começou o seu ministério de batismo no Jordão. Deus disse: João, vem que está na hora. Agora é a hora de você assumir a coisa. Vamos lá. Vem, porque Jesus está vindo. Nós vamos ver isso na vida de Davi, que teve que esperar um baita de um tempo no deserto, nas cavernas, se escondendo de Saul, sendo perseguido por Saul, aprendendo a liderar homens também com a vida quebrada, aprendendo a correr riscos, até que Deus o colocou no trono. Nós vemos homens como Paulo, que foi tremendamente quebrantado, pessoas que viveram seus desertos pessoais e não fugiram,
E eu quero dizer, se você tem vivido um deserto, não fuja dele. Não fuja do deserto. Busque o Senhor. E Ele vai se revelar um Deus maior do que você conhece. Não é à toa que Jó, depois de sair de tudo que ele passou, ele diz: meus olhos, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É revelação. Deserto é lugar de revelação. Deserto é lugar de autoexame. Se você está passando por um deserto, entenda que este é o lugar de você chegar na presença do papai e fazer um exame. E muitas vezes nós não entendemos, né? Por que a coisa não vai, por que a coisa não passa. Porque Deus não completou a obra. Ou porque nós não estamos deixando Deus completar ela. E Deus, Ele insiste conosco, porque nos ama. Foi assim com o povo de Israel no deserto. Uma travessia, né? De poucos dias levou 40 anos. Queridos, para nós operarmos segundo o chamado de Deus, nós precisamos nestes desertos aprender a ter uma ordem interior. Ou seja, a termos a nossa vida interior bem firmada. Sabe por quê? Porque o mundo, o diabo, pessoas, seja lá o que for, pode se levantar contra a vida do servo, do homem de Deus, que tem o seu chamado claro, mas a sua vida interior lhe sustenta. E ele leva nos lombos, mas é só nos lombos que chega. Entenderam isso? Às vezes nós apanhamos, mas o homem que tem clareza da sua identidade, do seu chamado, ela está sendo amadurecida, firmada no Senhor. Não interessa o que vem, não interessa a adversidade que vem. Por isso lá no início eu falei que a adversidade define os chamados e os impelidos. Os impelidos desistem, retrocedem. Os chamados permanecem. Por fim, caminhando para o fim, eu gosto de dizer, né? Esses dias brincaram comigo, né? Caminhando para o fim. Há um exercício aqui que nós precisamos aprender com João, para que nós possamos aprender a viver como chamados de Deus. É este exercício do ele cresça e eu diminua. Ele cresça e eu diminua. Ele cresça e eu diminua. Diga aí para você mesmo, ele cresça e eu diminua. Ele cresça e eu diminua. Queridos, nós perdemos a cabeça por Jesus quando nós entendemos que nele nós temos destino e valor. Eu não tinha destino, eu não tinha parada. E a minha autoestima era das piores possíveis. Eu era inseguro, de medo, ansioso. Jesus foi tratando isso comigo. Quando eu deixei Ele dar destino à minha vida, e quando eu ouvi aquilo que Ele diz de mim. João disse, olha, ele tem que crescer. E eu preciso diminuir. Porque só assim eu posso provar realmente todo o propósito dele na minha vida. Só assim a minha missão se cumpre, é o que João está dizendo. Só assim o propósito da minha existência se cumpre. Porque agora ele crescendo e eu diminuindo, se concretiza o meu chamado. É isso que João está falando. Vocês sabem o que Jesus disse de João?
Lá em Mateus 11:11, Jesus ele diz que entre os nascidos de mulher não há ninguém maior do que João Batista. Caramba! Você ia gostar de ouvir isso de Jesus ou não? Porque mesmo que Jesus cresça, e ainda que muitas vezes a nossa missão chegue ao seu final, como a de Paulo chegou, a de João chegou, e a sua e a minha vai chegar, no final, o grande prêmio é este, é o valor que Jesus nos dá, onde ele diz: olha, não teve ninguém como João, porque ele foi firme e cumpriu o seu chamado. Chegar no final e dizer, como Paulo: eu combati o bom combate. Eu quero desafiar você, nós vamos celebrar a ceia agora, juntos. Mas eu quero dizer para você que você foi chamado. Eu gostaria que você não saísse confuso daqui. Essa palavra de Deus, essa palavra aqui não tem a ver necessariamente com a sua salvação, percebe? Mas tem a ver com você provar o propósito de Deus na sua vida ou não. Muitos passam a vida sem viver o propósito de Deus. Muitos cristãos. Isso não quer dizer que eles não cheguem lá no final e não sejam salvos. Mas nem todos chegam como Paulo chegou, dizendo: completei a minha carreira. E não interessa o que for. Talvez o seu chamado seja de que você seja um intercessor, somente isso. Deus chamou você para estar de joelho pela igreja. Deus chama outros para estar sustentando a igreja e pessoas. Não interessa a missão que Deus lhe deu. Não é só estar aqui no altar que define um chamado, queridos. O nosso chamado é lá fora. É para fora. É daqui para fora. Mas a questão é como você tem vivido o seu chamado. O Senhor te chama à ceia nessa noite. Ele te chama à comunhão. Para que você celebre a salvação dele na sua vida. E o seu chamado das trevas para a luz. Mas ao mesmo tempo, a palavra do Senhor nos ensina nessa noite que Deus quer nos levar a viver o pleno propósito dele para nós. Talvez você diga: pastor, já não dá mais. Já dobrei o cabo da boa esperança, como diziam os antigos. Eu quero dizer: dá sim. Dá sim. Nós podemos sim provar o propósito de Deus. A partir do momento que nós começamos a nos expor e a buscar entender o que Deus ainda quer conosco aqui. Porque se você é filho do Senhor e Deus se alegra com a morte dos seus justos, você está aqui por quê? Por que você está aqui ainda? A Bíblia diz que Deus se alegra com a morte dos seus. Não era melhor ter subido, gente? Não era melhor Deus pegar e levar nós tudo? Por que você está aqui ainda? Você se pergunta? Eu me pergunto. Houve um tempo da minha vida que eu disse: Senhor, eu estou morrendo. Onde estão os teus sonhos, os teus propósitos para mim? Deus ouve o nosso clamor.
Esteja atento, aproveite o deserto. Se preciso for, vá para o deserto. Vá para o deserto. Busque o Senhor. Crises na vida dos filhos de Deus são para gerar crescimento, não morte. Porque nosso Deus é um Deus de vida, amém? Quero convidar você a ficar de pé, a equipe de louvor subir, para nós celebrarmos a ceia. E durante a ceia você pode reagir à palavra de Deus. Eu quero convidar você, reaja à palavra de Deus essa noite. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero viver a vocação que Tu tens para mim enquanto eu estou aqui. Eu quero viver o Teu chamado na minha vida. Eu tenho um chamado, Senhor. Estou confuso, me ajuda. Senhor, estou vivendo esse chamado. Confirma ele a cada dia, me fortalece. O Senhor diz que quando você passar pelas águas, Ele será contigo. Não é a adversidade que nos tira do propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Não é. Amém? Amém. Glória a Deus. Não disperse. Nós queremos ter esse tempo na presença do Senhor agora. Você tem os elementos aí consigo. Separe eles. Enquanto nós cantamos esse cântico, esteja separando os seus elementos da ceia e trazendo o seu coração na presença do Pai, do Filho, por meio da intercessão do Espírito Santo. Clame a Ele. Você está sem destino? Não sabe bem quem é? Deus tem poder para remover toda a confusão do seu coração, em nome de Jesus. A começar por hoje, se você se clamar por Ele. Eu tenho certeza disso, porque Ele fez isso comigo. E é engraçado que toda vez que eu chego na presença de Deus e digo assim: Senhor, estou com um problema, não sei como resolver isso. O Senhor me botou como pastor daquela igreja, o que eu vou fazer? Vocês sabiam que é assim que eu faço? Foi o Senhor que me botou ali, Deus. Tem misericórdia de mim. Ensina o burro a puxar o carreto. Porque muitas vezes a gente olha para as coisas, para as adversidades, e a gente não sabe como resolver. Mas eu tenho visto a graça de Deus na minha vida, na minha casa, na minha vida, no meio dos desafios que eu tenho. O Senhor tem me sustentado, porque Ele me chamou. E Ele sustenta você, porque Ele te chamou. Aleluia. Vamos cantar? Te tomando em teus braços e me dado salvação. Por teu amor tem derramado o meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Só posso dar-te agora minha canção. Graças, graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus, te damos graça. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Na cruz deste tua vida, entregaste tudo ali. Vida eterna tu nos deste ao morrer. Teu sangue tem entrada em teu trono celestial. Quero estar confiadamente ante a ti. Graças,
graça. Graças, meu Senhor Jesus. Graças, meu Senhor Jesus. Graças, meu Senhor Jesus. Aleluia. Você tem aí nas suas mãos um pedaço de pão sem fermento, porque em Jesus não havia pecado. O fermento na Bíblia simboliza o pecado. Aquele que não tinha pecado morreu por nós, para a remissão dos nossos pecados. E nós declaramos isso como igreja, não só sobre as nossas vidas, mas declaramos e anunciamos isso ao mundo também, de que Jesus é o pão da vida e aquele que tira o pecado, aquele que nos dá a vitória, aquele que nos fortalece no meio das adversidades. Amém? Amém. Vamos participar do pão. Aleluia. Semelhante modo, Jesus levantou o cálice e ele disse: este é o cálice de uma nova aliança. E esta aliança tem a ver com o chamado dele nas nossas vidas. Vamos participar? Te damos graças, Senhor Jesus, como já cantamos aqui. Celebramos o teu nome, Senhor, porque tu és aquele, Senhor, que nos tiraste, Senhor, de um modo de vida, Deus, destrutivo, Senhor. Se nós olharmos, Senhor, para a nossa história, Senhor, não há nada de nobre, nem de digno, Deus. Mas agora, Senhor, tu nos tem dado destino e valor, Senhor, como a tua palavra nos ensina. Tu és aquele que tem a última palavra sobre as nossas vidas, não os homens. Não são eles quem declaram, Senhor, quem nós somos, Deus, ou o que vamos viver, Senhor. Mas nessa noite, Senhor, nós reafirmamos, Senhor Deus, que a tua palavra é a tua palavra, Senhor Jesus, quem tem poder sobre as nossas vidas. Sim, Senhor. Para definir o nosso caminho, para definir, Senhor Deus, o tempo de todas as coisas em nossa vida, Senhor. Eu quero pedir nessa noite, Senhor, que tu fortaleças, Senhor, a vida dos meus irmãos e a minha, Senhor. Que tu, Senhor Deus, possas estar, Senhor, removendo, Senhor, do coração, da vida, Senhor, de cada um aqui, Senhor, e daqueles, Senhor, que também nos ouvem, Senhor Deus, pela mídia, Senhor, removendo toda a confusão, todo medo, toda perturbação, Senhor, da alma. Que tu possas, Senhor, restaurar, Senhor, a vista, Senhor, aos cegos. Que tu possas curar os enfermos, Senhor, porque isso é salvação, Deus, é destino seguro, Senhor, e é saber quem nós somos, é uma identidade firmada em ti, Jesus. Tu não anulas quem nós somos, pelo contrário, em ti nós somos mais. Nós te damos graças por isso. E nessa noite reafirmamos o nosso propósito de continuar seguindo após ti, Jesus, sendo teus discípulos. Dispõe de nós, Senhor. Aleluia. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo acompanhe você nessa semana. E que o Senhor leve na direção de todo o chamado que Ele tem para você. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe você em nome de Jesus. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Te damos graça. Graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Tem tomado em teus braços
e me dado salvação. O teu amor tem Deus.